Olá, você que está em casa, vamos continuando aqui a nossa resolução de questões de biossegurança para que você gabarite aí todas as questões desse assunto que vierem a aparecer na sua prova. Na nossa última aula, no último bloco, a gente deu aí continuidade à nossa resolução de questões e vamos aí dar continuidade a mais uma bateria de questões para que você fixe bem, relembre bem esse conteúdo, fixe esse conteúdo para não errar mais nenhuma questão. Você que assistiu todas as nossas aulas, principalmente as resoluções de questões, tem obrigação de gabaritar esse conteúdo na prova, hein? Então fique comigo para a gente continuar aí a nossa resolução de questões. Continuando aqui nas questões, peguei questões bastante recentes, tá? Para a gente relembrar aqui esse nosso assunto. Até peço desculpas pelo meu erro, a questão não é de 2021, é de 2022, da Fundatec, tá? Do IPE Saúde, Analista de Gestão em Saúde, especialidade farmácia, tá? Então, é uma questão bem recente, agora de 2022, para a gente destrinchar aqui. A questão tem o seguinte enunciado: sobre um determinado procedimento de biossegurança, analise as características abaixo. Vamos ver aí quais as características para depois definir qual é esse procedimento, tá? Primeira característica: processo é um processo que elimina a maioria dos micro-organismos, exceto os esporos bacterianos. Aqui eu já mataria a minha questão, tá? Eu já mataria a minha questão. Porém, a gente vai ler, obviamente, o restante, claro, e destrinchar cada uma delas. Mas aqui, se você lembra aí, né, das nossas aulas, eu fixei bastante isso, enfatizei bastante isso nas aulas. Quando eu falo exceto esporos bacterianos, eu já tenho ali, né, a minha resposta da questão, tá? Porque isso já é bem assertivo. Segunda característica. Aliás, finalizando a primeira, né, porque eu me empolguei tanto com exceto esporos bacterianos que eu esqueci de ler o restante. Processo que elimina a maioria dos micro-organismos, exceto os esporos bacterianos, de superfícies inanimadas ou artigos hospitalares. Ponto. Só pela primeira característica já seria possível a gente conseguir responder a questão, né? Segunda característica. É um processo que elimina os micro-organismos na forma vegetativa, potencialmente patogênicos, mediante a aplicação de meios físicos ou químicos, tá? Ok? Terceira característica: destruição de agentes infecciosos que se encontram fora do corpo por meio de exposição direta a agentes químicos ou físicos. Quarta característica: é um processo de destruição de micro-organismos em forma vegetativa mediante agentes químicos ou físicos. Destruição de micro-organismos, exceto os esporulados, mais uma vez aqui, pela aplicação de meios físicos ou químicos em artigos ou superfícies. Gente, olha só, eu fui marcando aqui aquilo que mais se adequava para a gente responder a questão, né? Olha só as minhas marcações. Primeira assertiva aqui, exceto os esporos bacterianos, que a gente já consegue matar. Segunda, forma vegetativa, né? É a eliminação de micro-organismos patogênicos mediante meios físicos ou químicos. Terceira assertiva, né? Fora do corpo, meio de exposição direta a agentes físicos ou químicos ou físicos. Quarta, forma vegetativa mais uma vez, agentes físicos ou químicos mais uma vez. Percebe que o examinador colocou esse monte, 5 aí características, só para te confundir? Só com a primeira você mata a questão? Você não precisa ficar nervoso ou ficar achando que se confundindo quando o enunciado da questão é muito grande. Porque na maioria das vezes o enunciado grande, ele vem nada mais do que para te confundir, para poder fazer você se confundir e te levar aí a errar a questão, justamente por essa desatenção, por essa confusão. Porque esse monte de características, eu coloquei 5 características diferentes. Para a gente resumir aqui, todas elas falam basicamente a mesma coisa, tá? Todas elas falam a mesma coisa, que é um processo que pode ser feito por meio de agentes físicos ou químicos, que é um processo que elimina a maioria dos micro-organismos, exceto esporulados, que é um processo que ocorre ali, né,
que elimina micro-organismos na forma vegetativa. Basicamente ele falou só isso, só que ele falou bastante coisa aí para te confundir. É o vulgo encher linguiça, né, que a gente gosta de brincar. Então, o examinador ele gosta de te confundir. Ele vai colocar um enunciado deste tamanho. Na verdade, na maioria das vezes, com a primeira frase do enunciado é suficiente para você responder a questão, tá? Mas, porém, eu não estou falando aqui que não é para você ler enunciado, muito cuidado, tá? Leia todo o enunciado. Só estou falando que é para você não se confundir, tá? Lendo o enunciado aí, por ele ser grande demais, né? Com essa, principalmente nesse caso aqui, que tem várias características aqui, para você não se confundir, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, a primeira afirmativa, que é a primeira característica, já era o suficiente para a gente matar a questão e acertar a questão. Entenderam? Então, leiam o enunciado, mas não se confundam, não fiquem nervosos pelo enunciado ser grande demais, não percam a atenção, não percam o foco ali pelo enunciado ser grande demais, porque é isso que o examinador quer, tá? Essa é a pegadinha do examinador, colocar o enunciado grande só para te confundir, tá bom? E a questão basicamente pergunta o seguinte: as características acima definem qual procedimento, gente? Quando eu falo aqui, elimina a maioria dos micro-organismos, exceto esporos bacterianos, eu já mato a minha questão, tá? É óbvio que é a desinfecção. E mais exatamente ainda se ele perguntasse, tá? Como ele fala aqui, que elimina a forma vegetativa, que elimina ali exceto esporulados, enfim. Como ele fala de forma vegetativa, posso dizer que é desinfecção de alto nível, ok? Se fosse mais detalhada ainda, desinfecção de alto nível, porque desinfecção de baixo nível não elimina forma vegetativa, tá? Então, letra A, desinfecção é a nossa assertiva. Esterilização não é, porque esterilização elimina esporos bacterianos, asepsia muito menos, desinfestação. Desinfestação é quando eu tenho ali infestação por algum inseto, algum, né, animalzinho ali, insetinho maior, né, tipo barata, tipo formiga, que é outro nível ali de procedimento. E descontaminação, que é um processo muito menos eficiente, que não chega ali a eliminar a maioria dos micro-organismos, ele elimina apenas, né, aqueles micro-organismos que são mais fáceis de serem eliminados. Ele não elimina esporos, não elimina forma vegetativa, não elimina, ele descontamina apenas ali superficialmente, por assim dizer, tá? Então, descontaminação também, muito menos. Nossa assertiva correta é a letra A, desinfecção, tá? Questão tranquila, apesar do enunciado grande, lembram que eu falei, para não se assustem com o tamanho dos enunciados, ok? Então, mais uma questão para a gente dar continuidade aqui à nossa resolução. Questão aqui da Prefeitura de São José do Rio Preto para analista de vigilância sanitária, questão de 2021 da banca FCC, tá? Questão para analista de vigilância sanitária, especialidade biólogo. Então, a questão traz o seguinte enunciado: o óxido de etileno e suas misturas são agentes esterilizantes de materiais médicos hospitalares, altamente tóxicos e carcinogênicos, entretanto, ainda são utilizados, pois são imprescindíveis na esterilização de materiais e artigos. Aí, a assertiva é justamente quais são esses materiais e artigos. Mas antes de falar dessa assertiva e de responder a questão, eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês. O óxido de etileno, ele é utilizado muito pouco, assim, praticamente não é mais utilizado. Por quê? Porque ele é altamente tóxico, altamente carcinogênico, né? E justamente por isso é muito perigoso para quem manipula. E ainda que sejam indústrias de materiais hospitalares, né? As grandes indústrias de materiais hospitalares ou indústrias, né, que trabalham com materiais hospitalares, preferem utilizar hoje em dia, as que têm ali, né, um poder aquisitivo um pouco maior, porque o custo é maior, a esterilização por radiação do que o óxido de etileno. Então, hoje em dia, quem utiliza o óxido de etileno são apenas ali essas indústrias de materiais hospitalares que não têm ali, né, condições aquisitivas, digamos assim, que são menores, que não têm condições aquisitivas de ter ali, de utilizar a radiação, de utilizar a esterilização por radiação, porque o custo dela é muito maior, tá? Nem se compara. Porém, ainda é utilizado, muito pouco mesmo, mas ainda é utilizado. E esse óxido de etileno, ele é utilizado para esses materiais médicos hospitalares, para alguns desses materiais médicos hospitalares. Por quê? Porque o óxido de etileno, né, é uma esterilização química, né, por assim dizer, e ela é indicada, tá, apenas
para materiais que são termossensíveis, tá? Termossensíveis. O que é termossensível? Que são sensíveis a calor, né? A temperaturas extremas. Por quê? As esterilizações aí físicas, né? Que aí entra autoclavação, entra estufa, autoclave, estufa, calor seco e úmido, né? Consequentemente, autoclave, calor úmido, estufa, calor seco, elas são a esterilização pelo calor, né? A autoclave, por exemplo, para a esterilização acontecer, a temperatura mínima ali é 120 graus, 121 graus Celsius, mais exatamente, tá? E a estufa é um pouquinho menos, porém ainda assim é cerca de 60, 80 graus Celsius, tá? Então é muito grande a temperatura. E materiais que são termossensíveis, né? Como por exemplo, algumas classes de plásticos, né? Algumas classes aí de materiais que são ali mais sensíveis, que não conseguiriam aguentar essa temperatura, que se degradariam, que se, né? Que teriam ali algum dano por causa da temperatura, a gente precisa lançar mão aí de outros métodos de esterilização. Então, para esses materiais, ainda é utilizado, pouco utilizado, mas é utilizado, assim, o óxido de etileno como opção para esterilização, ok? Apesar de não ser muito utilizado, ainda existe e ainda é utilizado, tá? Então, respondendo a nossa questão, o óxido de etileno ele é utilizado pois são imprescindíveis na esterilização de materiais e artigos. Letra A, metálicos. Não, né, gente? O artigo metálico, ele pode ser, sim, esterilizado em autoclave, normalmente. Volátil, também não, né? Volátil, material volátil, ele não tem ali como pegar um material volátil e utilizar o óxido de etileno. Termossensíveis, sim, né? Sim. Lembrando que materiais voláteis são aqueles que são ali, né, são ali como se fossem, como é que eu vou dizer, explicar para vocês, evaporassem, né, que eles evaporassem, eles vão ali evaporando, né, se eu não deixar aberto, se eu não deixar, agora, esses materiais voláteis, se eu deixar eles, né, fechadinhos, né, com o armazenamento correto, eles não vão sofrer danos, né? Só se ficar aberto, não ficar armazenado corretamente, que eles vão ali, digamos, a grosso modo dizendo, evaporar, vão ali, né, perder suas propriedades, vão se deteriorar, tá? Então, letra D, letra C, termossensíveis, a gente já viu que é a nossa resposta. Letra D, transparentes, também não tem nada a ver, e inodoros também não tem nada a ver, né? Então, letra C, a nossa resposta, como eu já tinha explicado, materiais termossensíveis, ok? Então, mais uma questãozinha aí, essa muito tranquila, apesar de que muitas vezes a gente não ouve falar muito na nossa rotina, no nosso dia a dia do óxido de etileno, tá? Mas é sempre bom relembrar, porque o examinador pode querer cobrar ele aí na prova, tá? Apesar de não ser muito comum, tá? Fiz questão de trazer essa questão, porque não é muito comum o óxido de etileno caindo em provas, tá? Mas fiz questão de trazer para que, se cair, você vai matar a questão, vai resolver tranquilamente, ok? Próxima questão ali de 2021, do Instituto Avança São Paulo, Prefeitura de Laranjal Paulista, biomédico, tá? Para a prova de biomédico, cargo de biomédico. O enunciado traz o seguinte: um biomédico deve organizar um laboratório de pesquisas em bactérias resistentes a antibióticos, o qual deve ser considerado nível de biossegurança 3, ou NB3. Isso aqui vai facilitar nossa responder a questão, tá? NB3. Qual equipamento esse profissional deverá utilizar? Quando eu falo de nível de biossegurança 3 ou NB3, eu tenho ali os equipamentos ali que são obrigatórios, o mínimo obrigatório, né? Então, assertiva 1, centrífuga de segurança e frascos selados. Alternativa 2, né? Assertiva 2, macacão de pressão positiva com suprimento de ar. E assertiva 3, alternativa 3, autoclave. A gente vai entender qual dessas é verdadeira ou não, mas antes de mostrar para vocês qual é verdadeira ou não, a gente vai ali relembrar o que de fato é obrigatório quando eu falo de NB3, de nível de biossegurança 3, tá? Para facilitar a gente a responder essa questão, ok? Então, vamos aqui, eu trouxe aqui esse quadro exemplificativo que ele resume bem os níveis de biossegurança. Então, vamos dar uma rememorada para ajudar a gente a responder a questão, tá? Então, os níveis de biossegurança nada mais são do que a contenção adequada, o nível de contenção adequado aí
de acordo com o agente que a gente vai manipular, com o micro-organismo, com o patógeno que a gente vai manipular ali naquele serviço, naquele laboratório. A gente sabe, né, que existe o nível de biossegurança 1, 2, 3 e 4 e de acordo aí com a complexidade, com a gravidade ali desse patógeno e do dano que ele pode causar, tá? Então, nível de biossegurança NB1 é aquele adequado para agente biológico classe de risco 1, né? Ou seja, que não causam doenças em humanos e não trazem grande preocupação. São aqueles, na maioria das vezes, né, que não oferecem risco a adultos sadios, a adultos saudáveis. Na maioria das vezes, são aqueles micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota natural, né? Seja no microbiota da pele, seja microbiota do trato digestivo, enfim, né? Nossa microbiota normal, natural. Então, para esses micro-organismos, para manipular esses micro-organismos, né, de classe de risco 1, a gente precisa de nível de biossegurança 1, tá? E o que é obrigatório quando eu falo de NB1, de nível de biossegurança 1? Boas práticas padrão, né? Aquele sinal de risco biológico na porta, porque querendo ou não, eu estou manipulando o material biológico, e treinamento da equipe, porque todo mundo tem que ser treinado, porque querendo ou não é um material biológico, óbvio, requer cuidado. EPIs, aqueles EPIs básicos, como jaleco, luva, touca, né? E sapato fechado, etc e tal, não são necessários, né, assim, aqueles EPCs como cabine de segurança biológica, etc e tal, não são necessários, e também, né, como barreira de contenção secundária, que são, né, que é a estrutura na construção dos laboratórios, a única coisa que é obrigatória é a pia para lavagem das mãos próxima à saída, tá? E também pia lá perto ali de onde eu manipulo, tá? Então, pia só que é obrigatório. E o NB2 é aquele nível de biossegurança adequado, nível de contenção para o trabalho com agentes capazes de causar doenças, tá? Níveis de classe de risco 2 são aqueles capazes de causar doenças em seres humanos ou animais, porém não são doenças graves, ou são doenças que têm sim já cura e tratamento conhecidos, tá? Então, ou seja, classe de risco 2, tá? E o que é obrigatório ali quando eu falo de NB2? É tudo que é obrigatório na NB1, óbvio, mas acesso limitado, né, acesso controlado, porque é um lugar onde tem mais riscos, precaução para materiais perfuro-cortantes, porque aí eu já vou manipular materiais, né, perfuro-cortantes, manual de biossegurança, exame periódico dos funcionários e vacinação em dia de todo mundo, tá? Para evitar ali qualquer tipo de contaminação. Então, todo mundo tem que ter a vacinação obrigatoriamente em dia. E quando eu falo de EPIs, né, eu preciso de jaleco, aquele básico, jaleco, touca, luva, máscara, né, sapato fechado, enfim, né, todos aqueles EPIs que a gente já sabe. E quando eu falo de EPC, aí quando eu falo de NB2, já começa a ser obrigatório as cabines de biossegurança, tá? Para o NB2 é, no mínimo, cabine de biossegurança de classe 1, tá? Ou 2, tá? E quando eu falo de micro-organismos, né, ou de procedimentos com algumas amostras biológicas que podem ser geradoras aí de aerossóis, tá? Então é obrigatório que esse procedimento seja feito dentro da cabine de biossegurança e essa cabine tem que ser no mínimo classe 1 ou 2, ok? E aí já entra também a obrigatoriedade de autoclave, beleza? E quando eu falo de secundária, de barreira de contenção secundária, tem que ter parede, teto e piso em acabamento liso, que facilita a limpeza, né? Tem que ser essa parede, esse teto, esse piso impermeáveis, sem juntas, sem reentrâncias, ou seja, sem rejunte, tá? O famoso rejunte. E também ali que facilite a limpeza, além de, claro, a pia, porque tudo que tem no NB1 é obrigatório no NB2 também, tá? Além do que é obrigatório no 1, todos esses itens aí mais que eu citei. E agora vamos ao que interessa, que é para a gente responder a questão, que é o NB3, o nível de biossegurança 3, tá? Que são aqueles, o nível de contenção, quando eu vou trabalhar com aqueles agentes que têm ali potencial de causar doenças em seres humanos, né, ou em animais, e que representam risco de disseminação para a coletividade ali moderado. São aqueles patógenos ali que têm sim um potencial de transmissão maior, principalmente transmissão aérea, né, não só aérea, mas também pelo material biológico ali, né. Então, eu preciso, além de tudo do NB2 que eu acabei de falar, acesso controlado, preciso de descontaminação de todos os resíduos e EPIs antes de serem descartados, tá? Preciso de macacão, tá? Preciso de proteção respiratória,
que proteção respiratória, que na verdade são aquelas máscaras específicas, protetor de face e olhos, ou seja, face shield ali, ou óculos ou face shield, tá? Preciso de cabine de biossegurança de classe 1 ou 2, na maioria das vezes nesses laboratórios é classe 2, e uma autoclave. E quando eu falo, né, de NB2, de NB3, eu preciso, quando eu falo de barreira secundária, que é a estrutura do laboratório, controle automatizado de acesso, ou seja, entrada só pela digital, só quem tem a senha, só quem põe a digital cadastrada, intertravamento de portas, ou seja, aquele sistema em que são duas portas, passa a primeira porta e passa a segunda para então entrar no laboratório, intertravamento de portas. Exaustão por filtro absoluto, ou seja, todo o ar que circula naquele ambiente é filtrado antes de ser eliminado no meio ambiente para não poder liberar ali a contaminação para o meio ambiente, e pressão negativa de ar, que é justamente essa questão aí de todo o ar que circula ali dentro ser tratado e não ir para fora ali para o meio ambiente, tá? Então, essa é a classe de risco 3, tá? Classe de risco 3. E classe de risco 4 é aquele, né, em que eu trabalho com aqueles agentes potencialmente letais, tá? Que causam doenças que são potencialmente letais, doenças que não têm cura nem tratamento conhecido. Quando eu falo de NB3, as doenças elas não têm cura e algumas delas não têm nem profilaxia, mas algumas têm profilaxia, tá? Porém, são doenças graves. Agora, quando eu falo de NB4, não tem nem cura nem profilaxia, tá? E são doenças, na maioria das vezes, potencialmente letais, tá? E aí, o que eu preciso? O que é obrigatório? Aquele banho de descontaminação química antes de sair do laboratório, tá? Antes de entrar e antes de sair, antes da paramentação e desparamentação. Incineração de todos os resíduos daquele laboratório. Aí sim, quando eu falo de NB4, macacão de pressão positiva. E quando eu falo de NB4, cabines de classe 2B ou classe 3, que é o quê? É aquela em que 100% do ar, tá, filtrado ali pelo filtro EPA e nada vai para o meio externo. E é aquela classe, cabine, em que tem ali só aquele redondinho de colocar só a mão. Se você colocar só a sua mão ali dentro, assim, você não vê, não tem nenhuma abertura, só o local de você colocar as mãos, tá? Que é a cabine de biológica de classe 3, ok? E além de, óbvio, edifício isolado, tá? Edifício fora ali, né, obrigatoriamente, preferencialmente, na verdade, fora da área urbana, isolado, tá? Leitor biométrico para acesso, exaustão através de filtros absolutos, descontaminação dos efluentes, ou seja, qualquer efluente que passe perto daquele laboratório, daquele edifício, né, que é aquele laboratório, tem que ser descontaminado e assim por diante. Então, é algo muito mais complexo quando eu falo de NB4, tá? Lembrando que no Brasil a gente quase não vê NB4, a gente vê mais, no máximo, NB3, ok? Por quê? Exemplo de NB4, Adriana, ebola. Ebola. A gente quase, praticamente não manipula, né? Nem mesmo para pesquisas ebola no Brasil, tá? Então, ebola, febre hemorrágica, NB4 são esses aí muito extremos, né? Aí, NB3, exemplo de NB3, que é o que está falando aqui na nossa questão. HIV, Covid, coronavírus, né? O Covid, ele é NB3. Hepatites B e C. Aí entram também HTLV, entra aí todos esses vírus aí, né? Entram também bactérias aí resistentes, como o KPC, como aquelas bactérias multiresistentes, enfim, infinidade de micro-organismos aí que são causadores de doenças mais graves, tá? Micobactéria tuberculose também entra em NB3 e assim por diante, tá? Então agora vamos aí responder a nossa questão depois dessa revisão aí, breve revisão. Então, quando eu falo a nossa questão, está perguntando qual equipamento o profissional deverá utilizar, no caso de um laboratório NB3, ok? Então, aqui eu tenho, tá? Aqui eu tenho centrífuga de segurança e frascos selados, ok? Porque quando eu falo de NB3, eu falo de micro-organismos, existem, né, dentro da classe NB3, micro-organismos que são, que se propagam por meio de aerossol, né? Que se propagam, que a contaminação ocorre por meio de aerossol, como micobactéria tuberculose, como Covid-19. Então, a centrífuga de segurança e os frascos ali tem que ser selados, tá? Tem que ser ali, para eu manipular ali, para eu mexer aquele frasco ali dentro do laboratório, antes de eu abrir, ele tem que ser selado ali, tudo certinho, para evitar, né, liberação daqueles aerossóis ali, tá? E daquelas gotículas. Macacão de pressão positiva? Não, tá? Porque macacão de pressão positiva, como a gente acabou de ver, é NB4, tá? É NB4, com a letra mais bonitinha aqui, né, gente? Porque desse jeito ninguém entende. Macacão de pressão positiva
é NB4, tá? Não é NB3. E autoclave, sim, é obrigatório. E aqui quando eu falo de NB3, é autoclave de classe 2, tá? Pelo menos 1 ou 2, mas na maioria das vezes é classe 2, ok? Então, quais são as alternativas corretas aí? Os itens corretos? 1 e 3. Letra D, a resposta da nossa questão. Perceberam? Como às vezes, né, uma breve revisão faz você relembrar muitas coisas aí, né? Porque essa questão dos níveis de biossegurança tem muito detalhezinho, né? Principalmente do NB3 para o NB4, né? Que são os níveis mais críticos aí. Então tem muita diferençazinha pequenininha ali entre um e outro, como por exemplo, no NB3 é obrigatório o macacão, mas não é obrigação o macacão de pressão positiva, tá? O macacão de pressão positiva é só no NB4. E isso pode fazer tranquilamente você se confundir e marcar, tá, a alternativa correta, a alternativa incorreta e errar a questão, tá? Então, cuidado aí, ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra D, matamos mais uma questão, ok? Então, próxima questão, falando aí ainda de nível de biossegurança. Questão de 2021 da Universidade Federal de Pernambuco, prova para biomédico. Qual o nível de biossegurança adotado nos laboratórios clínicos situados em clínicas e hospitais? Pergunta interessante essa aqui, hein, gente? Vamos voltar aqui. Gente, quando eu falo de laboratórios clínicos de um modo geral, tá? De um modo geral, aqueles que a gente vê aí todos os dias, aqueles que vocês trabalham, enfim, tá? A obrigatoriedade é que eles sejam, tá? Pelo menos NB2. E a maioria deles acaba sendo NB2, tá? Apesar de, quando a gente fala, né, de classificação de risco, existe uma certa, né, relação entre classificação de risco e nível de biossegurança. Existe. Só que, quando eu falo de um laboratório NB2, ele tem sim a estrutura adequada e eu posso manipular num laboratório NB2 micro-organismos que são considerados classe de risco 3. Ok? Então, cuidado com isso. Se eu pego aqui um laboratório de análise clínica de modo geral, ele manipula a amostra Covid-19? Manipula. Hoje em dia manipula. Ele manipula a amostra potencialmente contaminada, né? HIV? Manipula. Manipula bacilo tuberculose? Manipula. Todos esses exemplos aí são classes de risco 3, tá? São classes de risco 3. Porém, eles são manipulados e podem ser manipulados no laboratório NB2, tá? Por quê? Porque o laboratório NB2 tem autoclave, tem cabine de proteção biológica, né? Cabine que é um EPC obrigatório. Tem toda a questão dos EPIs, a estrutura, enfim, tá? Então, isso sim é correto, tá? Então, não confundam isso aí na hora de responder a questão, na hora de estudar, ok? Laboratórios NB2 podem manipular classificação organismos, micro-organismos, patógenos, que são classificação de risco 3, ok? Então, cuidado aí. Não é exatamente a NB1 só classificação de risco 1, NB2 só classificação de risco 2, NB3 só classificação de risco 3 e assim por diante. Não, tá? Não é assim que funciona e não é dessa forma. Então, hoje em dia, a grande maioria dos laboratórios aí de rotina, né, de análise clínica de rotina, que a gente chama, que a gente tem aí, tanto nos hospitais, enfim, eles são nível 2, eles são NB2, ok? Então, respondendo aqui a nossa questão, a maioria dos laboratórios é NB2, ou seja, nível 2, nível de biossegurança 2, ok? Entenderam aí? Então, cuidado, porque muitas vezes a gente pode pensar ali, querer levar ao pé da letra, porque o laboratório, né, e análise clínica ele manipula ali, ele faz exame de HIV, então ele manipula HIV. Então ele faz teste Covid, PCR de Covid, então ele manipula Covid. Então, se ele manipula classe de risco 3, ele é NB3. Não, tá? Não vamos nos confundir dessa forma, ok? Então, a maioria, laboratório de análises clínicas, NB2. Não esqueçam disso mais, ok? Vamos aí para a próxima questão, mas antes, tá? A gente vai deixar essa próxima questão para o próximo bloco. Continue aí, que a gente já volta para realizar mais uma bateria de questões para fechar aí esse nosso conteúdo de biossegurança, ok? Até já!